Em 2 Samuel, capítulo 21:16, a espada do gigante Isbi-Benob estava prestes a alcançar Davi, mas Deus levantou um intercessor chamado Abisai e ele venceu o gigante. Esse texto nos ensina que ninguém vence batalhas sozinho e que há alguns gigantes, alguns desafios que podem retornar. O fato de termos vencido gigantes no passado não nos isenta de enfrentarmos novos desafios no presente. Mas fiel é Deus, porque sempre enviará pessoas específicas em horas estratégicas para segurar em nossas mãos e impedir que a lâmpada da nossa vida de comunhão com Deus se apague. E pela misericórdia do Senhor, eu separei 10 lições sobre o valente Abisai. E se você deseja adquirir o livro do pastor Hamilton, está aqui em primeira mão. Não perca tempo, entre em contato com os telefones que estão aparecendo aqui na tela e peça já o seu. Não se preocupe com o preço, porque o preço está bem acessível para que todos possam adquirir e ser abençoado. E se você também deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, ou conhecer o meu site ou o meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, irmãos, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: brilhe nas trevas. No versículo de número 17, Davi foi chamado de a lâmpada de Israel. Apesar de ser um homem falho, Davi buscava constantemente a direção de Deus e por causa disso ele se tornou uma luz, uma referência no meio das trevas, uma referência para a sua geração. Se você entender que foi chamado para ser uma lâmpada de Deus na terra, nada e ninguém consegue te desativar o teu ministério. A escuridão, irmãos, não pode esconder o seu brilho. Às vezes, Deus permite que você esteja em situações difíceis exatamente para que a sua luz possa aparecer, possa brilhar. Então, escolha ser luz com as suas atitudes e com a sua palavra e não deixe que nada te apague. Segunda lição, os fortes também precisam de ajuda. Davi, irmãos, era conhecido como um homem forte, um homem guerreiro, um homem ungido por Deus, mas nesse episódio ele se viu prestes a ser derrotado. Se Abisai não entrasse em cena, irmãos, se Deus não usasse Abisai, o pior poderia ter acontecido. Isso nos ensina que até as pessoas fortes precisam de apoio e ombro amigo. Eu já vi muita gente, irmãos, caindo porque carregou o fardo sozinho quando deveria pedir ajuda. Então, não tente ser forte o tempo todo. Para com isso. Peça ajuda às pessoas certas. Isso é sinal de humildade e maturidade. Deus não te chamou para ser um herói solitário. Terceira lição, aprenda a recuar. Abisai avançou e Davi, irmãos, para não se expor ao risco, recuou. Isso, irmãos, não foi um ato de covardia, foi um ato de sabedoria, porque tem momentos na nossa vida que para a gente avançar, nós precisamos às vezes recuar. Existem ambientes, conversas, relacionamentos, situações que são verdadeiras armadilhas. E se a gente não recuar, cai, quebra. Então, recue de amizades que te afastam de Deus, recue de ambientes que te puxam para o pecado, se afaste de relacionamentos tóxicos que adoecem a sua alma. Nesse caso aqui, recuar não é desistir, é se reposicionar, é se proteger para lutar na hora certa, do jeito certo e com as armas certas. Quarta lição, o importante é lutar. Pegou? Davi, irmãos, não lutou,
mas estava na batalha. Só que em outra posição, numa posição diferente. E o reino de Deus é assim. Uns estão na linha de frente, outros estão na intercessão. O importante é que, independente da posição, pastor, presbítero, pregador, cantor, todos estejam lutando. Uns pregam, outros lideram e outros estão nos bastidores. Mas o importante é que todos estão envolvidos, trabalhando para o Senhor. Quinta lição: Davi mudou de posição, mas a luz continuou acesa. Abisai, irmãos, e Davi mudaram de posição no fronte da batalha, mas Davi continuou sendo a luz de Israel, a referência para a sua geração. Tem pessoas, irmãos, que quando mudam de posição, se apagam espiritualmente. É promovido no trabalho, abandona a fé. É consagrado para o ministério, aí começa a pisar nos outros irmãos. Irmãos, quer um conselho? Continue aceso na bonança ou na escassez, independente da sua posição eclesiástica ou profissional ou financeira. O segredo é continuar se humilhando na presença e nos pés do Senhor Jesus. Sexta lição: não basta estar presente, é necessário participar. Abisai, irmãos, não estava só presente, mas ele estava atuante na batalha. Ele não ficou apenas como espectador no culto, ele adorou. Ele não ficou só olhando a batalha, ele lutou, ele batalhou, ele fez a diferença. Assim também, irmãos, é a vida cristã. Não adianta apenas a gente estar na obra. É preciso colocar a mão no arado com compromisso sério ao Senhor. Não basta estar no culto fisicamente se o coração está distante. Não adianta frequentar a igreja se não tem mais disposição para obedecer. A igreja é formada de princípios. Muitos estão presentes, irmão, mas não são voluntários para nada também dentro da igreja. Quando surge a necessidade, muitos desaparecem. Olha só, estar presente é só o primeiro passo. O próximo passo é se envolver, o próximo passo é fazer a diferença. Sétima lição: não faça sozinho aquilo que é missão de todos. Existe, irmãos, um claro trabalho aqui, nessa passagem, de equipe. Trabalho de equipe, coisa linda. Ninguém, irmão, está lutando sozinho ali. Todos estão juntos na batalha. Isso nos mostra que o esgotamento físico, mental e espiritual de muitos obreiros é devido ao fato de querer fazer tudo sozinho. Tem pessoas que são centralizadoras e não conseguem trabalhar em equipe. Isso é um perigo no reino de Deus. Nós somos um corpo. O trabalho em equipe é fundamental e indispensável no reino de Deus. E por outro lado, tem pessoas que estão com excesso de funções na igreja por falta de mão de obra. Mas não é porque a igreja é pequena, é porque a igreja tem poucos membros, não. É porque ninguém quer fazer, irmãos. Tem muita gente para criticar, mas tem poucos para colocar a mão e ajudar. Então aprenda a delegar funções e peça para Deus te mostrar os talentos que estão escondidos aí na igreja. Juntos nós somos imparáveis para a glória de Deus. Oitava lição: a guerra não acabou. Mesmo avançado em idade, irmãos, e com pouca força física, Davi continuou lutando. Isso nos ensina que não existe aposentado espiritual no reino de Deus. Enquanto respiramos, somos chamados para combater o bom combate da fé. A nossa carreira não pode ser encerrada antes do final. Você ainda não chegou no final. Então, levante-se, independente da sua idade. Lute contra o inferno, porque o diabo não tira férias, o inferno não dá tréguas. Então, o cristão também não pode se dar o luxo de baixar a guarda.
Nona lição: muitos só estão de pé porque você não desistiu. Que coisa linda, irmãos. Só a presença de Davi ali naquela batalha já servia de motivação para o exército inteiro. Ainda que Davi não lutasse, irmãos, ele inspirava o exército, porque estava alguém ali que já tinha vencido um gigante. E isso servia de inspiração para quem estava na batalha. Então saiba de uma coisa: se você parar, muita gente também vai perder a referência e vai parar. Há pessoas que estão, irmãos, de pé por causa do nosso exemplo. Claro, primeiramente a glória de Deus, mas por causa do exemplo e da sua fidelidade e das suas orações por essas pessoas. Nossas decisões afetam positiva ou negativamente a vida dos outros. Então, prossiga. Essa casa, esse casamento, seus filhos e seu ministério só está de pé porque Deus te sustenta e te usa como lâmpada nesse lugar. 10ª lição: o inimigo, irmãos, é persistente. Em 2 Samuel 21:15 diz: de novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. Olha só, irmãos, assim como os filisteus voltaram a atacar Israel, mesmo depois de terem sido vencidos, eles armaram novas ciladas. O inimigo, você tem que ficar atento, porque o inimigo também, na tentação no deserto, em Lucas 4:13, diz que o diabo se retirou por um tempo da presença de Jesus. Se o inimigo é persistente, seja mais do que ele. Não baixe a guarda e siga em frente olhando para Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e te faça mais que vencedor nessa batalha.